E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia na presença do Senhor e estamos juntos na continuidade do nosso ano bíblico. Aproveita para curtir, para comentar e, obviamente, para compartilhar também em nome do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 7 é o primeiro capítulo da análise de hoje. Eu separei o verso 3, 4 e 5 para nossa meditação, nossa fala inicial. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e vossas obras, se deveras praticares a justiça, cada um com o seu próximo. Pastor, não entendi nada. Beleza. O povo de Israel estava colocando muita confiança no fato de ter um templo, no fato de adorar num templo, no fato de ser membro deste templo. Então presta só atenção no que eu vou te dizer. Não adianta absolutamente nada ter o nome no livro da igreja, ser integrante de uma organização religiosa, se eu não tenho uma vida com Deus. Fazer parte da igreja de Deus, tendo o nome no livro, não significa que você tem comunhão com o dono da igreja, que é Jesus. Entendeu isso daí? Perceba como é diferente. Você pode ser correntista de um banco e não ter nenhum relacionamento com o dono do banco. Mas você também pode ser membro da igreja sem ter nenhum relacionamento com o dono da igreja. E esta é a grande tragédia, porque não é isso que o dono da igreja deseja, que você seja apenas membro da comunidade religiosa. Ele deseja que você tenha um relacionamento íntimo com ele, ao ponto de dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o povo se gloriava porque eles eram membros de uma comunidade religiosa. E isso para Deus não significava absolutamente nada. Ele quer relacionamento. Chegamos ao capítulo 8 e a gente percebe a figura de linguagem existente ali na direção da colheita e do plantio. Do plantio e da colheita é a ordem mais certa, né? Pois é. O mês de abril a junho era o mês de plantação de cereais. Plantavam e colhiam os cereais. A colheita, o plantio e a colheita seguinte eram dos frutos. Se uma não desse certo, se os cereais não funcionassem muito bem por causa da seca, a salvação estaria apontada para a época dos frutos. Mas se a seca prejudicasse as duas colheitas, então a fome seria uma realidade a ser encarada. E aí você observa o verso 20. Passou a cega, findou o verão e nós não fomos salvos. A sequidão na nossa vida foi tão grande que não havia um cristão para ser colhido, porque eu me tornei seco por não estar em contato com a fonte da vida. Então a primeira oportunidade eu não abracei, a segunda oportunidade eu também não me agarrei. E quando o dono da colheita vier para colher os frutos, eles não existirão, porque estaremos mortos pelos nossos pecados. E aí a triste realidade: passou a cega, veio a primeira colheita, veio a segunda, veio o verão e eu não fui salvo. É a tragédia de um povo que não se arrependeu, de um povo que não se converteu, que não fez as boas escolhas, que não aproveitou a chance. Aproveite a sua chance hoje, em nome de Jesus. Não confie em ser membro da igreja, confie em estar colado com o dono desta igreja. É claro que uma coisa está vinculada à outra. Você é adorador de Deus e, consequentemente, por ser adorador de Deus, está feliz por ser membro da igreja. É impossível, sendo adorador de Deus, não ser membro da igreja dele. Agora é possível ser membro da igreja dele e não ser adorador verdadeiro dele. E no capítulo 8 de Jeremias, não devemos estar incluso no processo da colheita dentre aqueles que morreram pela seca, não manifestaram nenhum fruto.
que sejamos nós produtivos por estarmos como ramos conectados à videira. Pensa nisso. E aí chegamos no Evangelho de São João, capítulo 4, onde temos a história extraordinária da mulher samaritana, onde Jesus jogou uma palavra chamada preconceito na lata do lixo. O que é um preconceito? É uma ideia pré-concebida. Você nem conhece a pessoa, mas ouviu falar isso, ouviu falar aquilo, já criou uma imagem a respeito sem conhecer a real situação do indivíduo em questão. A gente cria ideias pré-concebidas e essas ideias se transformam em verdades concernentes a tais pessoas porque nós alimentamos algumas informações que recebemos, ideias pré-concebidas. Agora preste bem atenção. Para você conhecer alguém, tem que ser mais do que dizem a respeito dela. Você tem que entrar em contato com ela mesmo, ok? Preste bastante atenção nisso. Havia preconceito em torno da mulher samaritana. Primeiro porque era mulher. A mulher era tratada feito lixo. E Jesus nos ensina como tratar verdadeiramente a mulher. Com respeito, com admiração e com igualdade. Da forma como ele tratou. Então Jesus joga o preconceito na lata do lixo. Jesus conversa com a mulher, ainda por cima samaritana, porque os samaritanos também eram vítimas do ódio por parte dos judeus e por um preconceito absurdo, por acreditarem que eles não eram mais filhos de Abraão, porque haviam se misturado com outras nações e haviam sido levados em cativeiro, portanto rejeitados por Deus, e o indivíduo rejeitado por Deus não podia ser abraçado pelo pessoal de Jerusalém. Preconceito, manter distância do ser humano, não conversar com o ser humano, se afastar porque este ser humano não vai fazer bem para a gente. Jesus jogou o preconceito na lata do lixo. Quais os preconceitos que você anda nutrindo e, consequentemente, estão impedindo de você viver o verdadeiro cristianismo, de amar as pessoas? Nisto conhecereis verdadeiramente que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, e não se ficarmos com preconceitos uns contra os outros. Você pode até não concordar com a prática de alguém, mas isso não significa que a gente não deva respeitar este alguém. O amor nos impele a respeitar as pessoas. O amor nos impele a aceitar as pessoas como elas são, ainda se elas estiverem no erro. A gente não concorda, a gente se posiciona, mas a gente não destrata ninguém por causa disso. Esta deve ser a questão a ser analisada. Que Deus nos abençoe e faça-nos amadurecer na fé cada vez mais. Graça e paz. Amanhã tem mais. Um beijo no seu coração.